Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes, que são a Inquisição Protestante e a Contra-Reforma. E nós vamos concluir finalmente o assunto da Reforma Protestante, que já está se estendendo bastante, não é? Antes de iniciar o vídeo, eu peço a você que ainda não é inscrito, que por gentileza se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas, conheça os outros vídeos do canal, porque são conteúdos de muita importância para o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual, ok? Então vamos lá, iniciando sobre a Inquisição Protestante. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês nunca ouviu falar em Inquisição Protestante. Quando se fala em Inquisição, a única coisa que vem à mente é o Tribunal de Inquisição da Igreja Católica, que torturou, que matou muita gente, que queimou muita gente na fogueira, não é isso? Pois então, eu sugiro, se você ainda não assistiu os vídeos que eu gravei sobre a Inquisição, sobre a verdadeira história da Inquisição, que você vá lá no canal, procure os vídeos e assista para você conhecer a verdade sobre esse assunto. Porque o que se fala sobre a Inquisição Católica, na sua grande maioria, não é a verdade, ok? O texto que eu vou ler para vocês, eu tirei do site Veritatis Splendor, que tem como autor Alexandre Lima. O título é A Inquisição Protestante. Um ponto normalmente omitido é que os protestantes também empreenderam uma inquisição totalmente submissa ao poder político da época. Os historiadores geralmente se referem apenas à Inquisição Católica e se silenciam hipocritamente sobre os eventos ocorridos nos territórios protestantes. Os primeiros protestantes não eram distinguidos por serem os campeões da liberdade de opinião, como querem nos fazer crer. Eles que clamam pela liberdade religiosa nos países católicos, em seus territórios, suspendiam rapidamente a celebração da missa e obrigavam os cidadãos, por lei, a assistir obrigatoriamente os cultos reformados. Também destruíam os templos católicos e as imagens sagradas, além de assassinarem bispos, sacerdotes e religiosos. Foram muito mais radicais em seus territórios do que ocorreu nos territórios católicos. Citaremos apenas alguns exemplos, entre parênteses, já que quase todas as fontes pesquisadas apenas se referem à Inquisição Católica e nenhuma à Inquisição Protestante. Registre-se o massacre dos monges da abadia de São Bernardo de Bremen no século XVI. Os monges foram assassinados ou desfolados, atirando-lhes sal na carne viva, sendo a seguir pendurados no campanário por bandos protestantes. Outro evento. 6 monges cartuchos e o bispo de Rochester, na Inglaterra protestante, foram enforcados em 1535. Henrique VIII mandou queimar milhares de católicos e anabatistas no século XVI. Foi sua filha católica, Maria, que acabou recebendo o título de Maria a Sanguinária. João Servet, o descobridor da circulação sanguínea, foi queimado em Genebra por ordem de Calvino. Porém, é comum se recordar apenas do caso Galileu, o qual não foi justiçado. Quando Henrique VIII iniciou a perseguição protestante contra os católicos, existiam mais de 1000 monges dominicanos na Irlanda, dos quais apenas 2 sobreviveram à perseguição.
Na época da imperadora protestante Isabel, cerca de 800 católicos eram assassinados por ano. O historiador protestante Henry Allen afirma: a tortura e a execução dos jesuítas no reinado de Isabel Tudor foram caracterizadas pela selvageria e o dano físico. Um ato do parlamento inglês decretou em 1652 que cada sacerdote romano deve ser pendurado, decapitado e esquartejado. A seguir, deve ser queimado e sua cabeça exposta em um poste em local público. Na Alemanha luterana, os anabatistas eram cozidos em sacos e atirados nos rios. Na Escócia presbiteriana de John Fox, durante um período de 6 anos, foram queimadas mais de 1.000 mulheres acusadas de feitiçaria. Nas cidades conquistadas pelo protestantismo, os católicos tinham que abandoná-las, deixando nelas todas as suas posses, ou então converter-se ao protestantismo. Se fossem descobertos celebrando a missa, eram apenados com a morte. É um mito a afirmação de que a prática da tortura foi uma arma católica na Inquisição. Jansen, um escritor desse período, cita uma testemunha que afirma, abre aspas, o teólogo protestante Meifart descreve a tortura que ele mesmo presenciou. Um espanhol e um italiano foram os que sofreram esta bestialidade e brutalidade. Nos países católicos não se condena um assassino, um incestuoso ou um adúltero a mais de 1 hora de tortura. Porém, na Alemanha protestante, a tortura é mantida por 1 dia e 1 noite inteira, às vezes até por 2 dias, outras vezes até por 4 dias, e após isto é novamente iniciada. Esta é uma história exata e horrível que não pude presenciar sem também me estremecer, fecha aspas. O mesmo Jansen nos fornece este outro dado, abre aspas. Em Augsburgo, na Alemanha, no ano de 1528, cerca de 170 anabatistas de ambos os sexos foram aprisionados por ordem do poder público. Muitos deles foram queimados vivos, outros foram marcados com ferro em brasa nas bochechas ou suas línguas foram cortadas. Ainda em Augsburgo, no dia 18 de janeiro de 1537, o Conselho Municipal publicou um decreto em que se proibia o culto católico e se estabeleceu o prazo de 8 dias para que os católicos abandonassem a cidade. Ao término desse prazo, soldados passaram a perseguir os que não aceitaram a nova fé. Igrejas e mosteiros foram profanados, derrubando-lhes as imagens e os altares. O patrimônio artístico-cultural foi saqueado, queimado e destruído. Fecha aspas. Frankfurt, também na Alemanha, emitiu uma lei semelhante e a total suspensão do culto católico foi estendida a todos os estados alemães e depois se taxa a Igreja Católica de intransigente. Entre parênteses, esse comentário do autor. Em 1530, em seus comentários ao Salmo 80, Lutero aconselhava aos governantes que aplicassem a pena de morte a todos os hereges. No distrito de Torgau, na Suíça, um missionário zwingliano, liderando um bando protestante, saqueou, massacrou e destruiu o mosteiro local, inclusive a sua biblioteca e o acervo artístico-cultural. Erasmo de Roterdã ficou aterrorizado ao ver fiéis piedosos excitados por seus pregadores protestantes. Abre aspas. Eles saem da igreja como possessos, com a ira e a raiva pintadas no rosto como guerreiros animados por um general. Fecha aspas. O mesmo Erasmo comenta em uma carta que escreveu a Pirkeimer. Abre aspas. Os ferreiros e operários arrancaram as pinturas das igrejas e lançaram insultos contra as imagens dos santos e até mesmo contra o crucifixo. Não restou nenhuma imagem nas igrejas nem nos mosteiros.
Tudo que podia ser queimado foi lançado ao fogo e o restante foi reduzido a cacos. Nada se salvou. Fecha aspas. Assim, o protestantismo destruiu parte do patrimônio cultural europeu que era protegido e aumentado pelos monges e fiéis católicos. Outro item. Na Zurique protestante foi ordenada a retirada de todas as imagens religiosas, relíquias e enfeites das igrejas. Até mesmo os órgãos foram supressos. A catedral ficou vazia, como continua até hoje. Os católicos foram proibidos de ocupar cargos públicos. A assistência à missa era castigada com uma multa na primeira vez e com penas mais severas nas reincidências. Em Leifen, no dia 4 de abril de 1525, 3.000 camponeses, liderados por um ex-sacerdote católico, tomaram a cidade, saquearam a igreja, assassinaram os católicos e realizaram sacrilégios sobre o altar, profanando os sacramentos de uma forma inenarrável. Um fato que parecia nunca ter ocorrido se não tivesse sido tão bem documentado foi o saque de Roma. Até mesmo muitos católicos não sabem que tal fato aconteceu. O que foi o saque de Roma? O saque de Roma foi um dos episódios mais sangrentos do Renascimento. No dia 6 de maio de 1527, os membros das legiões luteranas do exército imperial de Carlos V promoveram um levante e tomaram de assalto a cidade de Roma. Cerca de 18.000 lansquenetes foram lançados durante semanas contra a pior das repressões, ocasionando um rio de sangue costumeiramente esquecido, entre aspas, pelos historiadores, que não lhe prestam a devida atenção. Um texto veneziano contemporâneo afirma sobre este saque que o inferno não é nada quando comparado com a visão da Roma atual. Os soldados luteranos nomearam Lutero Papa de Roma. Eis mais alguns fatos desse episódio que a história de alguns eruditos, entre aspas, se omite covardemente. Todos os doentes do Hospital do Espírito Santo foram massacrados em seus leitos. Dos 55.000 habitantes de Roma, sobreviveram apenas 19.000. O resgate foi da ordem de 10 milhões de ducados, uma soma astronômica naquela época. Os palácios foram destruídos por tiros de canhões com seus habitantes dentro. Os crânios dos apóstolos São João e Santo André serviram para os jogos esportivos das tropas. O rio Tibre carregou centenas de cadáveres de religiosas, leigas e crianças violentadas, muitas com lanças incrustadas em seu sexo. As igrejas, inclusive a Basílica de São Pedro, foram convertidas em estábulos e missas profanas com prostitutas divertiam a soldadesca. Gregóribo afirma a respeito, abre aspas, alguns soldados embriagados colocaram ornamentos sacerdotais em um asno e obrigaram a um sacerdote a conferir-lhe a comunhão. O pobre sacerdote engoliu a forma e seus algozes o mataram mediante terríveis tormentos. Conta o padre Mexia, abre aspas, depois disso, sem diferenciar o sagrado e o profano, toda a cidade foi roubada e saqueada, inexistindo qualquer casa ou templo que não foi roubado ou algum homem que não foi preso e solto apenas após o resgate. Fecha aspas. Erasmo de Roterdã escreveu sobre este episódio, abre aspas. Roma não era apenas a fortaleza da religião cristã, a sustentadora dos espíritos nobres e o mais severo refúgio das musas. Era também a mãe de todos os povos. Isto porque para muitos Roma era mais querida, mais doce, mais benfeitora do que até seus próprios países. Na verdade, o saque de Roma não foi apenas a queda desta cidade, mas também de todo o mundo. Fecha aspas. Ninguém fala deste horror brevemente expresso nas linhas acima.
mas basta consultar qualquer livro honesto e transparente sobre a história documentada. O mundo se cala, como se cala ainda perante o assassinato silencioso de milhares de católicos por fundamentalistas muçulmanos, hindus, sikhs, etc., não excluindo os assassinatos ocasionados pelo totalitarismo de Fidel Castro, o genocídio de Pol Pot e a pérfida perseguição das autoridades da China. É realmente elegante falar mal da Igreja de Cristo, fundada por ele mesmo e com 2000 anos de história humana, como se apenas os católicos fossem os geradores das notícias escandalosas, algumas vezes verdadeiras, mas outras vezes simplesmente inexistentes. Esse texto é bastante longo, eu vou parar por aqui porque eu acho que já foi suficiente para a gente entender essa questão, mas eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo para quem se interessar. Eu vou deixar também o link de um outro site que tem um texto maior, até mais completo do que esse, muito interessante, com vários depoimentos de historiadores para quem quiser aprofundar mais sobre o assunto, tá ok? Eu vou ler para vocês aqui um texto que eu tirei da Wikipédia. Também vou ler só uma parte para a gente contextualizar o assunto e depois, quem quiser aprofundar, só fazer a busca lá na Wikipédia. A reforma. De acordo com Edvard McNaught Burns, o Renascimento, cujo tema nós falamos em vídeo recente, foi acompanhado de um outro movimento, a Reforma. Este movimento compreendeu duas fases principais. A primeira foi a Revolução Protestante, ou Reforma Protestante, que irrompeu em 1517 e levou a maior parte da Europa setentrional a separar-se da Igreja Romana. E a outra fase é a Reforma Católica, que alcançou o auge em 1560. Embora a última não seja qualificada de revolução, na verdade o foi, em quase todos os sentidos do termo, pois pareceu que efetuou uma alteração profunda em alguns dos característicos mais notáveis do catolicismo da Idade Média. Acontecimentos reformistas foram o Quinto Concílio de Latrão, os Sermões Reformistas de John Colet, a publicação do Concilium de Emenda Ecclesia de Gasparo Contarini e a fundação do Oratório do Amor Divino. Para McNaught Burns, professor de História da Rutgers University, a Contra-Reforma não seria propriamente um movimento da Igreja Católica de reação à contestação iniciada por Martinho Lutero. Aqui eu queria abrir um parênteses, porque o que a gente aprende na escola é que Lutero começou a reforma e depois, em reação a essa reforma, a igreja fez a contra-reforma. O que nós vamos ver aqui é que não foi exatamente assim. A reforma da Igreja Católica era uma necessidade da época, muitas pessoas já estavam percebendo isso, e a Reforma Protestante foi apenas um dos acontecimentos relacionados a essa reforma, tá ok? Segundo Burns, a Revolução Protestante foi apenas uma das fases do grande movimento denominado como Reforma, e a outra fase foi a Reforma Católica. Para Burns, estudos recentes mostram que os primórdios do movimento reformista católico foram, em tudo, independentes da Revolução Protestante. Daniel Hopes, da Academia Francesa, nega a existência de relações de causa e efeito entre a Reforma Católica e a Reforma Protestante. Abre aspas, nem na ordem cronológica, nem na ordem lógica temos o direito de falar de contra-reforma para caracterizar esse salto gigantesco, esse admirável esforço de rejuvenescimento e ao mesmo tempo de reorganização que, em cerca de 30 anos, deu à Igreja um rosto novo. Se
cronologicamente a Reforma Católica não é uma contra-reforma, também não o é no processo do seu desenvolvimento, fecha aspas. Daniel Hopes afirma que o capitão Inácio de Loyola, ferido em Pamplona, não escreveu nenhum tratado sobre a estratégia antiherética, mas os exercícios espirituais. E nem foi o ódio contra a tese luterana, mas o amor de Deus que iluminou o rosto do São Caetano diante do presépio em Santa Margarida Maggiore na noite de Natal em 1517. G. Batelli, no Dicionário de Historiografia Online, afirma que a maioria dos historiógrafos católicos e protestantes hoje distinguem claramente a Reforma Católica da Contra-Reforma. O primeiro deles, no final do século XIX, foi o protestante Maureen Brecher. Para a gente resumir bastante o assunto, eu vou ler só um trechinho aqui da introdução que fala o seguinte. Em 1545, a Igreja Católica Romana convocou o Concílio de Trento, na cidade italiana de Trento, estabelecendo, entre outras medidas, a retomada do Tribunal do Santo Ofício, a criação do Index Librorum Prohibitorum, com uma relação de livros proibidos pela Igreja, e o incentivo à catequese dos povos no Novo Mundo, com a criação de novas ordens religiosas, entre elas a Companhia de Jesus. Outras medidas incluíram a reafirmação da autoridade papal, a manutenção do celibato eclesiástico, a reforma das ordens religiosas, a edição do Catecismo Tridentino, reformas e instituições de seminários e universidades, a supressão de abusos envolvendo indulgências e a adoção da Vulgata como tradução oficial da Bíblia. Então, trazendo agora estes dois assuntos, a Reforma Protestante e a Reforma Católica, para o contexto do nosso curso, que é a História da Guerra do Mal contra o Bem, nós podemos perceber nitidamente que a Reforma Protestante foi mais um ataque fulminante de Satanás contra a Igreja Católica. Nós já vimos que no princípio, através da perseguição romana, Satanás atacou os católicos, os cristãos. Depois, nós tivemos as heresias que atacaram diretamente os ensinamentos, a doutrina católica. Depois nós tivemos o islamismo, que além de perseguir os cristãos, ele destruiu muitos dos lugares sagrados para os católicos. E as heresias continuaram, e depois nós tivemos problemas internos dentro da igreja, né? Aí a igreja começou a se envolver muito com as questões políticas e muitos bispos e sacerdotes foram corrompidos, e nós tivemos o cisma da igreja romana com a igreja ortodoxa, e agora nós tivemos a reforma protestante, que realmente foi terrível para a igreja, porque 1/3 dos católicos deixaram a sã doutrina e se tornaram protestantes. Mas, como Deus é misericordioso, principalmente para com sua igreja, o que a gente pode ver aqui na Reforma Católica é um derramamento da graça de Deus sobre a sua igreja. Então, com essa tragédia toda que aconteceu pela Reforma Protestante, principalmente pela Inquisição Protestante, Deus realmente tocou vários padres, vários bispos, papas, e realmente surgiram muitos santos e muitas coisas boas foram feitas na igreja. Realmente foi feita uma revolução na Igreja Católica. Ela se tornou mais humilde, ela se tornou mais fiel aos ensinamentos de Cristo. Então, nós tivemos aqui nesta guerra
uma batalha vencida por Satanás, que foi a Reforma Protestante. Nós tivemos uma batalha vencida por Deus, porque Satanás não conseguiu destruir a igreja. Desde que a igreja surgiu, no início do cristianismo, que Satanás trabalha para destruí-la. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, protege, abençoa a sua igreja e levanta a sua igreja. E para terminar esse vídeo, eu queria colocar mais uma vez uma coisa muito importante para vocês. A Igreja Católica, ela não errou em nenhum momento. Quem errou foram os seus filhos, os católicos, alguns padres, alguns bispos e até alguns papas cometeram erros. Que tipo de erros que eles cometeram? Erros pessoais, erros de comportamento, de conduta, mas a Igreja Católica, com os seus ensinamentos e os seus sacramentos, ela nunca errou, porque a Igreja Católica ela existe com a finalidade de nos conduzir à salvação. E nós seremos conduzidos à salvação através dos ensinamentos de Cristo, principalmente através da Bíblia Sagrada, principalmente através dos ensinamentos dos santos padres, do magistério da igreja e através dos sacramentos, a confissão, a Eucaristia, o batismo, a confirmação, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, unção dos enfermos. São esses tesouros que Cristo nos deixou através da sua igreja e que infelizmente Satanás tirou de muitos dos nossos irmãos protestantes. Satanás tirou dos nossos irmãos protestantes aquilo que é mais precioso na sua Santa Igreja. Primeiro, ele tirou a liderança papal. Nós temos um líder que conduz a igreja no único caminho. Enquanto na igreja protestante existem diversas denominações, cada uma com uma crença diferente da outra, com valores diferentes, com doutrinas diferentes, né? Satanás tirou a mãe da igreja dos nossos protestantes. Então, eles são órfãos de mãe. Nós temos a Deus que nos basta. Mas, na sua infinita misericórdia, Deus quis nos dar uma mãe. Jesus quis nos dar a sua mãe. E ele nos deu, pregado na cruz, quando ele disse a João: João, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E nós católicos abraçamos essa mãe e muito ela tem nos ajudado a permanecermos firmes na fé, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo agora, né? E Satanás tirou dos nossos irmãos protestantes, principalmente a Santa Eucaristia e o sacramento da confissão. Na igreja protestante só existe o batismo e a Santa Ceia. Os outros sacramentos não existem. Então, a gente lamenta que isso tenha acontecido e a gente pede a Deus para que na sua infinita misericórdia faça com que um dia nós, cristãos, católicos e protestantes, realmente nos tornemos um só povo, um só rebanho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.